Bora falar um pouquinho de Grêmio então, em meio a essa Copa do Mundo que começa aos poucos a pegar fogo, né? Estamos aqui numa quarta-feira, véspera de estreia do Brasil, mas o papo aqui é Grêmio. Falemos das contratações do Grêmio, mas aqui quem acompanha o canal sabe que não é exatamente um canal. Eu não sou jornalista, né? Não é um canal de informações quentes. Muitas vezes eu acabo trazendo algumas coisas aí que estão pipocando no momento, é claro, mas muito mais para comentar essas coisas e dar opiniões. Então aqui vou falar de alguns nomes ventilados no Grêmio, obviamente, mas nada muito inédito e principalmente eu vou dar uma opinião sobre essa questão que eu vejo alguns gremistas discutindo, né? Peraí, só um pouquinho. O Alberto Guerra falou em profissionalismo, né? Em processos profissionais. E aí contrata o técnico antes do executivo de futebol, e aí já tem alguns nomes aí engatilhados, até em negociação, já em andamento, né? Cara, não tem nenhum departamento de futebol direito estruturado, completamente estruturado, né? O diretor e o vice-presidente de futebol foram anunciados esses dias e já tinha nomes antes disso em negociação, né? Enfim, vou falar basicamente do que eu acho sobre isso, se de fato a gestão Alberto Guerra começa me decepcionando e me preocupando, ou se nada a ver, tipo, tá tudo certo, vamos que vamos, tá? Vamos analisar várias dessas nuances. Eu vou começar o vídeo aqui lendo. Eu recebi no Instagram a mensagem de um torcedor do Grêmio, né? Se alguém até inclusive tiver aí mensagens que acha interessante eu explorar aqui no vídeo, pode mandar lá pelo Instagram, Lucas_Von. O Twitter é muita gente, é muita coisa, eu me perco. Facebook eu até tenho uma página lá, né? Mas não tenho usado muito também. E o Instagram eu acho que fica mais tranquilo de eu ver. Eu vou ler aqui na íntegra, tá? A mensagem do Márcio André Luciano. Ele me mandou esses dias, eu até falei para ele que eu ia fazer um vídeo no dia seguinte falando disso, acabei não fazendo, né? Isso aqui já faz uns 3 dias que ele me mandou, uma correria por aqui, mas vamos lá. Lucas, acompanho seus vídeos no YouTube e concordo na maioria das vezes com o que você fala a respeito do Grêmio. Também tenho o Grêmio como meu time do coração e por você ter se posicionado a favor do Guerra como presidente e de alguma forma tu ter acesso ao grupo que comanda a atual gestão, por isso resolvi entrar em contato contigo sobre o início desastroso dessa nova direção. Peraí que tá dando problema aqui. Saí da tela sem querer. Ali. O início desastroso dessa nova direção. A meu ver, mudou apenas o presidente e a sua patota. O restante continua igual. As estruturas continuam as mesmas, inclusive o que não deu certo nos últimos 2 anos. Por que se falam em nomes do tipo do Reinaldo e Diego Souza? Será que é para isso que a torcida quer? Qual é a leitura que essa gestão que apenas começou não entendeu? Começo a ficar decepcionado com as informações que vêm circulando e espero que eu esteja enganado, mas vai ser um ano terrível de novo. De alguma forma, eu gostaria que você levasse esse sentimento de um torcedor que está enxergando as mesmas práticas se repetirem. Tá aqui então o desabafo do Márcio, né? Que talvez seja parecido, sentimento parecido com o de muita gente. O que eu acho sobre isso, tá? Eu acho que em partes eu concordo. Eu acho que, já dando um spoiler aqui da minha opinião, né? Ela não é nem 8 nem 80, tá? Eu vou sim passar um pano. Até tem um pano aqui, ó. Não vou passar. Eu ia passar um paninho aqui na tela para brincar, mas até vou passar um pano de certa forma na atual gestão, né? Vocês vão entender o ponto que eu vou passar esse pano. Mas é claro que o começo ele é um pouco decepcionante. Eu não acho que é desastroso, eu não acho que é tudo isso que ele está falando. Eu vi ali, a gestão do Guerra tinha 12 horas oficializada, né? O Guerra estava há 12 horas empossado como presidente do Grêmio e já tinham críticas assim gigantescas, né? No sentido de, meu Deus, o time ainda é o mesmo, e cadê o Rodrigo Caetano e bababá. Calma, cara, calma. Tipo assim, tem muita água para rolar debaixo da ponte pra gente ainda entender se é desastroso, se é bom, se é ruim. Calma, sabe? Então eu vou passar um pano e já adianto que esse pano é muito nesse sentido, sabe? É muito nesse sentido de a gente ter uma amostragem ainda muito pequena
para começar a dizer que está decepcionado, que é desastroso e tal. Agora, óbvio que algumas notícias, né, nos desapontaram e desapontaram o próprio Guerra. Ele, por exemplo, o Rodrigo Caetano, eu já falei, eu acho, em outro vídeo, ele tinha papos avançados com o Caetano, né, o Guerra, e não rolou, né, a história do Galo lá parecia que ia andar por um caminho, acabou andando para o outro, eles continuaram querendo contar com o Caetano, ele é cumpridor de contrato, e enfim, paciência, né, aconteceu. Agora, sobre as contratações especificamente, tá, esse ponto, ele é verdadeiro. Esse ponto das críticas, ele é verdadeiro. E eu até tive que refletir bem sobre o que eu acho, né, antes de abrir o vídeo aqui e sair comentando. E eu meio que entendi, eu me colocando na posição do Guerra, né, se eu fosse o presidente do Grêmio, o que eu estaria fazendo, como eu estaria fazendo, enfim, eu acho que dá para pensar a partir desse exercício, né, de se colocar no lugar dele. Cara, eu não condeno o que vem acontecendo com o Grêmio agora. Eu acho assim, ó, que se isso for a regra, se a gente vê isso acontecendo durante o ano que vem inteiro e talvez até 2024 e tal, aí eu vou condenar. Aí eu vou me decepcionar de verdade e vou aqui fazer coro a quem tá dizendo que, meu Deus, olha só. Agora, tem um aspecto que eu acho que tudo, na verdade, na vida, tudo na vida, né, nem no futebol, a gente tem que analisar contextualizando. Contextualizando, porque assim, ó, de fato, cara, o Guerra vendeu muito a bandeira do profissionalismo e na prática tá negociando com meia dúzia ou até mais do que isso de jogadores antes de ter um executivo de futebol, né? Tipo assim, começou a falar de jogador antes de falar com o treinador, né? Aí o treinador já tá indicando nomes, o que também para algumas pessoas isso causa uma algeriza, assim, meu Deus, o Renato tá indicando nomes, então realmente é um combo, é um mini combo da tragédia que a gente viu no Grêmio, acontecer no Grêmio nos últimos anos. Mas por que eu vou passar um pano, cara? Porque assim, ó, qual é o contexto, né? Colocando tudo em contexto, o Guerra tá assumindo agora, ele é o presidente desde, né, faz poucos dias que ele é o presidente, e o Grêmio precisa de uma reformulação profunda. O Grêmio precisa de uma reformulação profunda. Se o Grêmio contratar agora de largada, antes de chegar ao executivo de futebol, por exemplo, né? Se o Grêmio contratar meia dúzia de jogadores, e até o momento não se tem confirmação de nenhum, né? De nenhuma, vai lá. Se contratar meia dúzia, ainda vai ter muito trabalho para ser executado a médio prazo, a longo prazo, com análise do CCD, CDD, né? CCD é o César, com análise do executivo, com cruzamento de dados, com profissionalismo, com processos, com aquele blá 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 todo que a gente sabe, que blá 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 no bom sentido, né? Que é importante. Que se imponha no Grêmio, né? Que impere no Grêmio esses processos mais profissionais. Só que, cara, assim, já começou a roda a girar. Eu falei num vídeo até antes das eleições, até nem se sabia quem seria o presidente do Grêmio, e eu falei, cara, quem assumir, embora tenha esse benefício gigantesco da Copa, que vai nos dar um mês a mais, né? E para esse momento delicado que o Grêmio precisa de uma reformulação profunda, foi excelente essa Copa deslocada ali, mas por outro lado, ano de eleição a gente sempre larga atrás, né? O Grêmio garantiu acesso à Série A com 2 rodadas de antecedência, e cara, o Bahia, que conseguiu na última rodada subir, o Vasco, que conseguiu na última rodada subir, os caras já estavam anunciando gente, já estavam negociando, fazendo proposta para jogador, e o Grêmio não sabia quem ia ser o presidente ainda, dias depois da última rodada, né? Então o Grêmio ficou um pouco de mãos atadas e estava toda a máquina girando já. O mercado se mexendo, os jogadores que estavam ali sem contrato já recebendo propostas, já fechando com clubes, já, sabe? Então assim, cara, eu acho que existe uma coisa que é um mundo perfeito, um mundo utópico e um mundo possível. Eu acho que assim, também a gente não pode ser tão assim, não é Joãozinho do passo certo, mas a gente não pode ser tão ingênuo, engessadinhos assim, né? O Zezinho da prancheta,
né? Que tipo assim, não, temos um processo profissional. Tipo assim, tá, olha só, mas o Lewandowski, o centroavante, e o goleiro o Courtois, eles querem jogar no Grêmio. Eles estão implorando para jogar no Grêmio, ganhando 200 mil por mês cada um, porque é o sonho deles jogar em Porto Alegre no Grêmio. Sei lá por quê, tá? É um exemplo hipotético. Não, calma. Calma, que nós precisamos anunciar um executivo de futebol para ver se ele dá o aval, né? Passar aqui esses atletas pelos nossos banco de dados, scouts e estudos, e ver se o treinador acha que está de acordo com o nosso sistema de jogo e passar por não sei onde. Não, cara, não, sabe? Não, só um pouquinho. Contrata, aceita agora. É óbvio que são exemplos exagerados, né? Mas eu sempre digo que o exagero é uma lupa para a gente tentar entender o ponto aqui que eu tô querendo dizer, né? É esse o pano que eu tô passando. Cara, assim, ó, beleza, a gente vai ver ainda a gestão Guerra operando de fato, como é que se diz, em mar aberto. Em mar aberto. Agora a gente tá ali manobrando o barco ainda no cais ali, tipo, não dá para cobrar, mas ele disse que ia andar a 60 km por hora, ele tá andando a 15, cara, ele tá manobrando, ele tá saindo aqui do cais, tipo assim, tem umas oportunidades aqui no mercado, tipo aquele Pedro Raul lá, né, do Goiás, até depois rolou ruído se o Grêmio fez proposta, depois o Brum lá, o diretor de futebol do Grêmio, disse que não fez, não sei o que, o Renato pediu, o Renato falou com o cara, tá, mas eu não sei que pé anda isso, é só um exemplo. Vamos supor que o Grêmio tivesse, ou tem, né, tivesse, vamos botar assim, interesse nesse cara. Não dá pra esperar até, sabe-se lá quando, pra começar a falar com esse cara. Tem 5 times ali, 5 clubes em volta dele, e o Vasco com o SAF botando dinheiro, não sei o que. Cara, se a gente quer esse cara, é agora. Entende? E é claro que o futebol tem umas coisas que também não são tão complexas, sabe? A gente consegue avaliar minimamente como é que joga o fulano, o Beltrano, tipo, tá, se esses caras aqui vão agregar, se faz sentido, se não faz, sabe? Mas talvez assim, o Grêmio precisa de tanta coisa, gente, que essa meia dúzia de jogadores de largada aí, que tem notícias, cara, eu acho tudo certo. E digo mais, nenhum nome é encantador, mas eu não acho nenhum nome ruim, cara. Michael do Flamengo é um nome bom que estavam falando, pelo menos. O próprio Pedro Raul, né, que eu não sei se ainda tem papo ou não tem papo, mas, poxa, né? O Reinaldo, que muita gente reclama, o Reinaldo é um cara que já tem lá seus 33 anos, esse é o único porém, né? Obviamente teria que ser um contrato curto com ele, mas, cara, ele é um cara que sempre que o Grêmio pegava o São Paulo, ele nos incomodava, sabe? É um cara que eu gosto. E, bom, não precisa nem dizer, né? Quem tem Diogo Barbosa, enfim, até porque eu acho que isso aí é nivelar por baixo, né? Então não precisa dizer que agrega e tal, mas falando do Reinaldo por si só, especificamente, cara, eu não acho ruim, sabe? E outra, cara, talvez a gente precise contratar mais um lateral esquerdo, então, tipo assim, então deixa o próximo pro executivo, pro processo, pro profissionalismo e tal, mas sabe, tem ali esses dois, o Cristaldo Carbacho, sei lá como é que se fala. Esses caras aí também são bons de bola, né? Não precisa também de um grande processo para entender que, tipo, tá, beleza, talvez não sejam os caras que vão revolucionar o time, mudar a fotografia do clube, mas assim, cara, a gente precisa de muita coisa. A gente precisa de muita coisa, a gente talvez, assim, ó, o Guerra falava em 10, 12 contratações para começar o ano. Para entrar no gauchão, para jogar as finais do gauchão e tal. E a gente sabe que o bicho pega depois, né? Que vai começar o Brasileirão, a Copa do Brasil. Então, assim, e no próprio gauchão, a gente já vai entender muita coisa. Tipo, cara, o Reinaldo, esse realmente, a gente comprou ele naquele afã meio amador, de tipo, tá sem contrato, o São Paulo liberou e tal. Puta, é esse jogador. Olha aqui, ó, a gente devia ter estudado melhor essa contratação aqui, o Reinaldo não deu. Sabe? No gauchão a gente vai ver isso. Tipo, puta, olha só, esse cara aqui, a gente contratou, ele é gênio, ele tá revolucionando o Grêmio. Tipo, talvez a gente agora, a carência que era um meia, talvez a gente tenha que focar na lateral direita, sabe? Tipo assim, então assim, no gauchão a gente vai entender muita coisa e certamente vão rolar novas contratações depois disso. Então, 10, 12 deve ser pra largada. Ao longo do ano, considerando a próxima janela também e tal, o Grêmio deve contratar pelo menos 15 atletas, eu imagino. Pelo menos 15, cara. Então, assim, não são esses 4, 5, vá lá, 6 jogadores que possam já estar em negociação agora
que vão determinar, meu Deus, mas cadê o processo profissional? Mas, meu Deus, o Reinaldo e o Michael foram indicações do Renato, isso não pode. Cara, eu volto a dizer, todo treinador indica jogadores, e não é horrível isso, não é errado. O errado era o que o Renato fazia, não por culpa do Renato até, na minha opinião, né, porque né, deixavam ele fazer, era montar o time praticamente inteiro. Agora, indicar 1, 2, 3 jogadores, aliás, indicar 10, tudo bem. Agora, se a direção vai contratar os 10, são outros 500, né? Mas o treinador indicar, sabe? E esse Michael eu acho uma boa, por exemplo, entende também? Então não vejo esse, eu não tô vendo esse problema todo que as pessoas estão vendo. Eu entendo que o começo foi um pouco decepcionante, principalmente pelo Rodrigo Caetano. Principalmente, até por 2 motivos, porque ele é um nome muito bom, que todo mundo queria ver aqui, né? Ou boa parte dos gremistas queriam ver. E segundo, porque a gente perdeu tempo. Ele poderia estar aqui já com outros nomes na manga, outros nomes em negociação, outros nomes talvez já até fechados. Então, assim, ainda tem que ir atrás do outro, né? E o processo é decepcionante, sem dúvidas, mas, cara, o Guerra assumiu para 3 anos. Para 3 anos, e na verdade o ano que começa de fato é o ano que vem ainda. Né? Então não é assim, tipo, tem que ter um executivo até amanhã, não sei o que, meu Deus, já se passaram 3 dias e não tem nenhum nome. Cara, calma, são 3 anos. Não dá para atropelar e contratar o primeiro executivo que passar na frente da arena para dar uma resposta para a torcida se acalmar, para a imprensa se acalmar, e depois a gente vai ficar anos aí à mercê nas mãos desse cara, sabe? Tem que ser cautela, tem que ser cuidadoso. E ao mesmo tempo a gente sabe que ó, o mercado tá rolando, então beleza, a gente vai largar contratando uns caras aqui sem todo aquele processo, sem o executivo, sem... porque também, né, vida real, o mundo girando, né? A gente tá olhando pro nosso time ali, opa, é o time da Série B ainda, não dá. E as oportunidades chegam, os empresários oferecem, o Renato pede, né, os jogadores ficam sem contratos, ficam liberados do clube, blá blá blá. E o Grêmio tem que se mexer, mesmo sem a estrutura 100% pronta ainda. Então é uma sintonia fina, sabe, gente? Por isso que eu acho que, tipo, eu concordo com a decepção de muita gente. Também não é o início brilhante e empolgante que talvez muita gente esperou. Mas também, assim, desastroso, horroroso, mais do mesmo. É repetir o que estava acontecendo. Calma, velho, calma. Sabe? Não deu meio mês ainda de gestão pra gente dizer isso, sabe? Quando tiver o executivo aqui, primeiro a gente vai ter que ver quem é o executivo, né? Eu já falei disso em outro vídeo. Se o Grêmio falar assim, não, a gente queria o Caetano, mas não deu, então a gente vai continuar com o Serri. Cara, desastre, realmente frustrando o que falou na campanha, e puxa, agora não, vem outro cara do mesmo calibre do Caetano, mesmo peso, mesmo modo de trabalhar, com o mesmo protagonismo no processo, beleza. Só mudou o nome, o processo está acima dos nomes. Vambora, sabe? Então, só que a gente nem sabe ainda, espera, entendeu? Eu acho muito cedo para cravar qualquer coisa, principalmente para cravar que está desastroso, sabe? Eu sei que há que a gente fica ansioso, a gente fica nervoso para ver as coisas acontecendo logo, mas às vezes as coisas não acontecem tão logo assim. E às vezes até essa demora é um bom sinal, sabe? Tipo, calma, não vamos sair também aloprado aí dando respostinha pra torcida de qualquer jeito. Então, sei lá, eu acho que dá pra gente esperar mais um pouco e ver o que vai acontecer, ver os nomes que de fato serão anunciados, mas eu ainda tô confiante que possam ser bons anos. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.